Você pode ensinar o alfabeto cedo. A questão é: isso está realmente fazendo seu filho aprender, ou só decorar? Porque muita gente acredita que quanto antes a criança souber letras, números e cores, mais inteligente ela vai ser. E isso parece fazer sentido. Dá até aquela sensação de alívio. Estou adiantando meu filho, estou fazendo a coisa certa. Mas o que a maioria dos pais não percebe é que uma criança pode repetir o ABC inteiro e ainda não ter construído o que sustenta a aprendizagem de verdade. E é aí que mora o erro silencioso. Antes das letras, vem coisas muito mais importantes: atenção, linguagem, regulação emocional, coordenação do corpo, interação com o outro, capacidade de simbolizar. Sem isso, o aprendizado fica raso. Parece bonito no começo, mas não se sustenta com o tempo. Então, se você já se perguntou se está atrasando seu filho por não forçar conteúdo cedo, respira. Talvez você esteja protegendo exatamente o que ele mais precisa desenvolver agora. O problema é que hoje muitos pais vivem pressionados. Vêem vídeos de crianças pequenas apontando letras, falando números em inglês, reconhecendo placas e pensam: será que meu filho está ficando para trás? E junto com essa comparação vem a culpa. Só que desenvolvimento infantil não funciona como corrida. Não ganha quem chega primeiro nas letras, ganha quem constrói melhor a base. Pense assim: tentar alfabetizar uma criança sem base emocional, corporal e relacional é como tentar construir o segundo andar de uma casa antes de firmar o chão. Pode até ficar em pé por um tempo, mas depois começam as rachaduras, e essas rachaduras aparecem de formas que os pais nem sempre associam ao aprendizado. A criança não sustenta a atenção, se frustra muito rápido, não consegue esperar, se desorganiza com facilidade, parece não ouvir, decora hoje e esquece amanhã. O que parece falta de interesse, muitas vezes, é base ainda imatura. E isso muda tudo porque tira o foco da pressa e coloca no lugar certo: o desenvolvimento real. Primeiro, a criança precisa aprender a se regular antes de aprender conteúdo formal. Imagine a cena. Você senta com ela para mostrar letras, mas em poucos minutos ela se irrita, quer sair, joga o material longe ou simplesmente desliga. Muitos pais interpretam isso como desobediência ou falta de estímulo. Mas, na verdade, muitas vezes o cérebro dela ainda não consegue sustentar frustração, foco e demanda ao mesmo tempo. Seu filho não precisa de mais cobrança. Ele precisa de ajuda para organizar o próprio sistema. É como tentar escrever numa folha enquanto alguém balança a mesa. A criança até quer, mas por dentro está instável demais. Então, em vez de insistir no "senta aqui e aprende", trabalhe a base da regulação no dia a dia. Nomeie sentimentos. Use frases simples como: "Você ficou frustrado. Foi difícil esperar. Eu vou te ajudar a se acalmar." Crie previsibilidade. Diminua excesso de estímulo. Ofereça presença antes de exigir desempenho. Quando você entende isso, para de medir inteligência pela antecipação do conteúdo e começa a perceber maturidade pela capacidade de se organizar. E logo depois da regulação vem outra base essencial: a interação social. Porque aprender não é só absorver informação, é entrar em troca. É olhar, esperar, responder, imitar, dividir a atenção com alguém. É por isso que brincadeiras simples de turnos como minha vez, sua vez, valem mais do que muitos exercícios prontos nessa fase. O que parece só brincadeira, na verdade, está construindo o cérebro social que depois sustenta sala de aula, linguagem, escuta e aprendizado compartilhado. Se a criança ainda está muito centrada só no próprio impulso, ainda tem dificuldade de troca, não sustenta olhar conjunto ou não acompanha pequenas interações, essa é a prioridade. Em vez de correr para fichas e cartões, sente no chão. Brinque de esconder e achar. Faça sons e espere ela responder. Brinque de dar e receber. Imite o que ela faz e veja se ela te imita de volta. Porque antes de aprender símbolos no papel, a criança aprende sentido na relação. E tem uma coisa que quase ninguém explica: o corpo vem antes do caderno. Sim, o corpo. Coordenação, equilíbrio, noção espacial, exploração física, movimento, tudo isso prepara o cérebro para aprender. Quando uma criança sobe, desce, empurra, puxa, corre, encaixa, derruba e tenta de novo, ela não está só gastando energia, ela está organizando percepção,
planejamento motor, atenção e integração sensorial. É como se o corpo fosse a primeira sala de aula da infância. Por isso, quando a rotina fica excessivamente parada, cheia de telas ou centrada em atividades muito dirigidas cedo demais, a base corporal pode ficar pobre. E depois isso aparece em dificuldade para sustentar postura, focar, coordenar ações e até lidar melhor com o próprio desconforto. Então, da próxima vez que você pensar, meu filho só quer correr e mexer em tudo, talvez valha trocar a leitura. Isso não significa falta de disciplina. Muitas vezes significa necessidade legítima de desenvolvimento. Em vez de tentar reduzir movimento o tempo todo, faça do movimento um aliado. Mais chão, mais parque, mais blocos, mais água, areia, caixas, encaixes, almofadas, circuitos simples dentro de casa. Movimento com vínculo e presença, não movimento largado. Outra base que vem antes do alfabeto é a linguagem funcional. Não é a criança repetir palavras isoladas. É conseguir usar linguagem para se comunicar, pedir, apontar, compartilhar interesse, entender pequenas instruções, nomear experiências. Uma criança pode até cantar musiquinhas com letras e números, mas se ainda não consegue expressar necessidades básicas com clareza, a prioridade está aí. O problema é que muitos pais confundem desempenho verbal com linguagem amadurecida. Pense assim: repetir é diferente de compreender, decorar é diferente de usar. Então fale muito com seu filho no cotidiano real, não só ensinando, narrando a vida. Agora vamos guardar. Você quer mais água? O carrinho caiu. Você está olhando o cachorro. Vamos esperar a vez. Linguagem funcional nasce na convivência repetida, viva, significativa. E isso muda tudo porque a alfabetização futura depende de uma coisa essencial: entender que palavras carregam sentido. Sem sentido, a letra vira só desenho. E aqui entramos num ponto decisivo: a compreensão simbólica. Antes de a letra A representar um som, a criança precisa amadurecer a ideia de que uma coisa pode representar outra. Isso começa muito antes da alfabetização. Quando ela faz de conta que uma banana é um telefone, quando entende que uma imagem representa um objeto, quando brinca de casinha, quando usa blocos para fingir comida. Brincar de faz de conta não é perda de tempo. É pré-leitura, pré-escrita, pré-pensamento abstrato. Essa é uma daquelas frases que muitos pais precisavam ouvir com urgência. O brincar não atrasa a da aprendizagem. O brincar constrói a aprendizagem. Então, em vez de antecipar o papel, fortaleça o simbólico. Fantasia, histórias, músicas com gestos, objetos que viram outras coisas, livros simples com nomeação e conversa. Tudo isso prepara a criança para que, mais tarde, a letra deixe de ser um risco sem sentido e passe a ser um símbolo vivo. E, por fim, tem a base que sustenta todas as outras: segurança emocional. Uma criança aprende melhor quando se sente segura. Segura para explorar, para errar, para tentar, para voltar para o adulto e recomeçar. O vínculo não enfraquece o limite, ele sustenta o limite e também sustenta a curiosidade. Quando a criança vive em estado frequente de tensão, pressa, correção excessiva ou comparação, grande parte da energia dela vai para se defender, não para aprender. É por isso que presença não é detalhe. Tom de voz não é detalhe. Ritmo não é detalhe. A forma como você responde ao erro, a frustração e a dependência da criança molda o terreno onde o aprendizado cresce. Se você quiser uma frase para guardar, é essa: antes de ensinar letras, ensine o cérebro do seu filho a se sentir seguro no mundo, porque uma criança segura aprende melhor. Uma criança conectada presta mais atenção. Uma criança regulada acessa melhor a linguagem. Uma criança que brinca bem entende melhor símbolos. E uma criança com base forte aprende mais rápido quando chega a hora certa. E essa hora, para muitas crianças, começa a fazer muito mais sentido por volta dos 3, 4 anos, quando já existe mais atenção compartilhada, mais imitação, mais comunicação e um pouco mais de regulação. A partir daí, o alfabeto deixa de ser um treino cansativo e vira descoberta. Então não, você não precisa transformar a primeira infância numa pré-escola em tempo integral dentro de casa. Seu filho não precisa de antecipação, ele precisa de alicerce. Se isso te trouxe alívio, me conta nos comentários. Qual dessas bases você sente que seu filho mais precisa fortalecer hoje? Regulação,
linguagem, interação, corpo ou brincar simbólico. E se você conhece um pai, uma mãe ou até um familiar que ainda acha que criança inteligente é criança que aprende letra o quanto antes, compartilha esse vídeo, porque essa conversa pode poupar muita culpa e muito desenvolvimento atropelado. E se você quer aprender a entender o comportamento do seu filho com mais clareza, menos culpa e orientações realmente práticas para o dia a dia, se inscreve no canal. Porque aqui a gente não ensina só a corrigir comportamento. A gente ensina a enxergar o que está por trás dele.